Seguinte, atenção para essa informação agora. Você não vai acreditar no que aconteceu. Primeiro, o Dionísio Freitas, que é hoje um dos grandes jornalistas da televisão brasileira, está com a gente aqui. O Dionísio abriu o Cidade Alerta falando: Gotinão, sabe aquela herança? Pode sim ir parar uma boa parte na mão da Suzane von Richthofen. Por quê? O Miguel Abdala, o tio da Suzane, não teria deixado testamento. Os cartórios já informaram, ó, não tem testamento. Então já é um passo para ela receber junto com o irmão. Só que o irmão não tem relação com a Suzane e ele acabou optando até por uma vida mais reclusa. Ele tá na dele lá, um menino bacana, inteligentíssimo, que sofreu todo o mal provocado por essa moça e os outros dois irmãos lá, os cravinhos. Pois bem, a Suzane pode ficar com a herança milionária. Aí, o Dionísio estava na delegacia e o pessoal falou: corre para a casa do tio, porque a casa do tio foi saqueada. Aí o Dionísio falou: como assim? Aí o pessoal falou: tá aqui a imagem. Olha a imagem aqui, ó. Ó, a casa do tio foi invadida e foi saqueada. O tio que deixou uma herança de 5 milhões de reais. Aí o Dionísio falou: opa, eu vou até a casa. E ele está lá ao vivo para falar da herança e da invasão que a casa sofreu. Dionísio, você? Vim correndo, Gotino, justamente para entender tudo isso. Porque nós temos a imagem do sujeito que aproveitou um horário de menor movimento para escalar exatamente por esse ponto aqui. Ele consegue subir, ele é ousado, passa inclusive pela parte de cima, aqui onde tem os ferros pontiagudos desse portão, consegue entrar na casa. Ele ficou, segundo as pessoas, algo em torno de 30 a 40 minutos e aqui dentro ele conseguiu ter acesso à parte dessa casa. E saiu daqui carregando sacolas com objetos que não foram identificados. A família foi acionada, a polícia veio até o local, conseguiu entrar aqui com um dos familiares que foi autorizado pela justiça a entrar na casa do médico Miguel Abdala Neto, que morreu no início do mês, e teve acesso a tudo o que teria sido levado. E um fato curioso, tá, Gotino? O carro que pertence ao médico não está aqui na garagem. Nós viemos até aqui, eu não sei se você lembra, na primeira vez nós encontramos o carro estacionado aqui na entrada da casa e nesse momento nem sinal desse carro. Ou foi aconselhado pela polícia para que ele fosse retirado aqui justamente pelo risco de uma nova invasão e de outros crimes, já que a casa virou objeto dessa briga entre a Suzane von Richthofen, antiga, ela agora usa o nome de casada para não chamar tanto atenção, a prima da família, que diz ter tido uma relação de cerca de 10 anos, pouco mais de 10 anos, com o médico Miguel Abdala Neto, e também o Andrés. Inclusive, a advogada do Andrés tentou localizá-lo com relação para que ele pudesse ficar a par do que teria acontecido com o tio e do processo de inventário que existia também por parte do médico Miguel Abdala, mas ele também não foi localizado. Então, o caso agora chama a atenção. Quem é essa pessoa que invadiu a casa? É um ladrão de oportunidade que sabia que o imóvel estava fechado? Existe a suspeita de que possa ter sido a mando de alguém? Então, é tudo isso que a polícia está levantando nesse momento para tentar identificar o que teria acontecido aqui. Uma outra informação, tá, Gotino? Tem um acesso lateral que, segundo os vizinhos, esse sujeito possa ter entrado aqui em cima, Pulga. Você percebe que tem uma marquise bem aqui em cima do portão e um banquinho parado ali? Existe a possibilidade que ele tenha subido, entrou no jardim da casa, conseguiu arrastar aquele banquinho de madeira, se pendurou no muro, passou por cima da marquise e conseguiu entrar pelos fundos da casa, onde o acesso seria mais facilitado. Não existe uma grade tão robusta como essa da janela que a gente vê aqui na entrada principal. Então essas são as hipóteses. E o que ele teria levado de lá de dentro, o que é que ele lapidou do patrimônio que ele conseguiu levar daqui, a polícia ainda não conseguiu levantar detalhes, porque não existia um inventário dos objetos que estavam aqui. O que se sabe é que esse sujeito conseguiu pular, pulou de volta com as sacolas, conseguiu passar com essas sacolas presas no corpo e saiu daqui carregando todos esses objetos. Lembrando que o Miguel Abdala deixou um inventário, deixou um patrimônio de cerca de 5 milhões de reais, perdão.
Essa é uma das casas, são 3 imóveis. Essa casa, um apartamento e uma chácara que ele teria numa região de praia. Então, tudo isso faz parte desse inventário, além, claro, dos objetos que estavam lá dentro. Roupas, relógios, objetos de valor, eletrônicos que estavam dentro dessa casa e o veículo que estava estacionado aqui e que teria sido retirado. Conversei também com alguns vizinhos que disseram que um parente esteve aqui, um homem, esse primo que veio aqui, junto com a família, conseguiu entrar na casa acompanhado de policiais militares que atenderam a ocorrência e com base em câmeras de segurança, porque aqui a gente consegue perceber que como é uma rua de muitos comércios, Gotino, de empreendimentos, tem câmera de segurança espalhada para tudo quanto é lado e foi uma dessas câmeras de segurança, não sei se você lembra, que conseguiu registrar a última imagem do Miguel Abdala, vivo, ele entrando exatamente aqui na casa, ele desce de um carro, entra aqui, abre o portão, olha para a rua e acessa a casa. Então o sujeito que invadiu esse imóvel também tem o registro dele aí, a imagem do momento em que ele se aproxima aqui do portão, ainda está aqui embaixo, olha para ver o que teria acontecido, talvez o melhor acesso, ele consegue exatamente escalar por aqui, pula, possivelmente se apoiou naquela ponta daquele muro da casa do vizinho e adentrou aí, conseguiu entrar na casa do médico e a partir daí a polícia foi acionada e começa também um trabalho paralelo. Enquanto existe a briga judicial envolvendo a Suzane, a prima e o irmão da Suzane, o Andrés, existe também um trabalho da polícia que tenta localizar agora quem é esse assaltante e por que ele entrou nessa casa e o que é que ele levou daqui. São as informações que a polícia tenta nesse momento levantar, viu, Gotino?